Olá amigos, aqui quem fala é o professor Moacir e eu vou resolver com vocês hoje mais 3 exercícios sobre a lei de Hess, ok? Vamos lá então. Selecionei 3 exercícios simples, né? Já temos um vídeo que explicava nas aulas anteriores aí outros exemplos. No caso, eu separei mais 3 aqui para resolver com vocês hoje. Vamos lá então. O primeiro exercício, certo? Peguei do livro, o livro de nome Química na Abordagem do Cotidiano, volume 2, Físico-Química. Bora? Este livro ele traz diversos exercícios sobre, e eu separei esses 3, eu achei interessante para resolver aqui com vocês os mesmos. Vamos lá então. Segundo o enunciado, né, não coloquei o enunciado aqui, e também não coloquei o estado físico, porque somente a água está no estado líquido, certo? As demais todas estão, ou todos aqui estão no estado gasoso, certo? Nesse exercício aqui, o exercício de número 38, desse livro de Físico-Química, volume 2, certo? Ele diz o seguinte, né? Conforme, ou utilize as informações abaixo para chegar na sua equação, né? Equação global e calcular o valor de ΔH. Então, segundo os dados aqui, tínhamos uma primeira equação, né? Uma segunda equação e uma terceira equação. E a partir dessas 3 equações, chamadas de equações intermediárias, certo? Precisamos chegar nessa equação, que é a nossa equação global, correto? Então, vamos observar o seguinte, começando aqui por esse reagente, né? 2HCl. 2HCl. Olhando aqui abaixo, qual destas semi-reações eu tenho 2HCl? Bem, 2HCl eu não tenho nem na 1, nem na 2 e nem na 3. Eu tenho 4HCl, certo? No vídeo anterior mostramos um exemplo onde multiplicávamos ou por 2, né? E na última equação invertíamos a mesma. Neste caso aqui, observamos que não é preciso multiplicar por 2. Vamos ver por quê. Olha só, eu tenho 4HCl na equação 1 e eu preciso só de 2HCl, certo? Então vejam só, essa primeira equação aqui, ó, o que eu vou fazer com essa minha primeira equação? Essa minha primeira equação eu vou dividir por 2, certo? Então, ó, essa primeira equação eu divido tudo por 2, certo? Então, onde é 4HCl, passa a ser 2HCl. Para ficar semelhante, ó, onde está o 4HCl, deixa eu pegar aqui o meu pincel de volta, certo? Vou ter 2HCl, certo? Onde eu tenho 1O2, eu vou ter meio O2. Onde eu tenho 2 moléculas de água, eu terei 1 molécula de água. Onde eu tenho 2Cl2, eu terei 1 Cl2. E o meu ΔH de 148, vou dividir por 2 também, terei um valor de 74. Pois bem, depois eu volto e coloco todos os valores aqui na ordem correta. Vamos passar adiante. Observamos aqui o segundo reagente, que é o F2. Bem, F2, na verdade, é 1 mol de F2. Aqui abaixo, nós não temos 1 mol de F2. Nós temos meio mol de F2. Então, cabe fazer algo que seja possível igualar a quantidade deste reagente com este reagente, ok? Então, vejam só. Se ele não foi cortado, eu preciso fazer com que ele chegue ao número exato. Então, veja o que vamos fazer aqui na segunda equação. Na segunda equação, nós vamos aqui, ao invés de dividir por 2, vamos multiplicar por 2. Então, ó, o que fizemos na primeira? Dividimos tudo por 2. Na segunda, vamos multiplicar por 2. Bem, a última, pessoal, eu tenho H2, eu não tenho H2 aqui na equação global. Eu tenho meio O2, eu não tenho meio O2 na equação global. Eu tenho H2O, eu não tenho H2O na equação global. Então, esta número 3, simplesmente eu preciso cortar ela com as demais, certo?
acontece o seguinte, veja o que eu tenho aqui, ó. Veja o caso que eu tenho. Este meio O2 está do mesmo lado do meio O2 da equação número 2, certo? Então vejam só, eu preciso cortar este meio O2 com este meio O2, mais este meio O2, certo? Aliás, né? Eu preciso cortar este meio O2 com este meio O2, mas ambos estão do mesmo lado, né? Ó, reagente e reagente, certo? Este meu H2 aqui, eu também não vou usar. E onde que eu vou ter outro H2? Bem, na primeira eu não tenho, na segunda eu tenho. Já vou aqui, pessoal, colocar os valores na ordem correta para não confundir. Depois eu volto para essa última que provavelmente teremos que invertê-la, certo? Então vamos lá então, voltando aqui para a minha primeira equação. Se eu tenho 4 HCl's, eu terei, no caso agora aqui, 2 HCl's, certo? Então, ó, agora eu tenho 2 HCl's. Onde eu tenho um O2, eu terei aqui no caso, meio O2, certo? Deixa eu selecionar aqui a nossa letra, número, tá. Vou colocar aqui 1 sobre 2, né? Meio O2. Ficou um pouco acima. Bem, deixa eu apagar esse aqui e colocar escrito aqui em cima. Eu acho que vai ficar mais fácil de compreender, certo? Vou colocar o meio O2 aqui em cima. 1 meio, agora meio O2. Onde eu tenho 2H2O, eu vou também apagar este 2 aqui, certo? E eu passo a ter agora não mais 2H2O, mas eu passo a ter 1H2O. Então aqui eu tenho 1H2O. Onde eu tenho 2Cl2, certo? Eu passo a ter agora 1Cl2. Então eu vou apagar também, ok? Apagando este também, eu passo a ter aqui agora 1Cl2. E o meu ΔH, ao dividir por 2, certo? Esse meu ΔH, ao dividir por 2, ao invés de 78, eu terei um valor aqui de 74. Ao invés de 148, eu terei um valor aqui de 74 kJ. Bem, a primeira já igualamos já com as moléculas que vamos precisar na nossa equação global. Bem, a segunda, nós vimos que seria preciso multiplicar por 2, certo? Então vejam só, nessa segunda aqui, vamos fazer o mesmo processo, né, de igualar, no entanto, vamos multiplicar por 2. Então, ó, onde eu tenho aqui meio H2, né, ó, onde eu tenho aqui meio H2, eu passo a ter agora um H2, né? Um H2 aqui no lado dos reagentes. Onde eu tenho meio F2, né? Deixa eu tirar esse meio F2 daqui, porque agora eu passo a ter um F2. Então, apago esse meio F2 e passo a ter agora um F2, certo? E onde eu tenho um HF, eu passarei a ter agora 2 HFs, certo? 2 HFs, 2 HFs. F2, F2. E o H2 eu preciso cortar com alguém. Da mesma maneira, né? Este meu ΔH 273 passa a ser 546, né? Porque eu multipliquei aqui por 2. Então aqui 546 kJ. Agora resta esta última equação, essa equação de número 3. Nessa equação de número 3 é o seguinte, veja só, este H2 aqui precisa passar para o lado dos produtos para que eu possa cortar ele com o H2 do reagente. Essa molécula de água que está aqui nos produtos precisa passar para o lado dos reagentes para que eu possa cortar ela com a molécula de água da equação número 1, ok? Então vou colocar ela aqui, vou selecionar aqui novamente e vou invertê-la,
certo? Então eu vou pegar lá, ó, a minha molécula de água, certo? Essa molécula de água, agora ela passa aqui para o lado dos produtos, certo? Vou colocar toda aqui, esse H2 e esse O2 vem para o lado aqui dos reagentes, certo? Vem aqui para o lado dos reagentes. Este meu ΔH, certo? Ele passa a ser positivo, beleza? Então deixa eu apagar esse aqui de cima, não vamos ocupar agora essa 3. Pressionar aqui, vamos lá, apagando a 3, certo? E temos agora a nossa equação invertida, faltando ainda, né, mudar aqui o sinal para mais. Opa, selecionei errado. Vamos mudar aqui o sinalzinho para mais 286 quilojoules, certinho? Então vamos lá então, agora podemos montar a equação de acordo com a nossa primeira. Vamos cortar então o que for comum. Vou selecionar aqui e trocar de cor. Então vejam só, pessoal, esta água aqui, uma água, pode ser cortada com esta uma água, né? Um mol de água cortando com um mol de água. Veja que agora eu tenho água nos reagentes e aqui eu tenho água nos produtos. Este meu H2 agora pode ser cortado com este H2 aqui da equação 2, certo? Este meio O2 pode ser cortado com este meio O2. Então vejam só quem sobra aqui agora. Ó, 2 HCl's, certo? Aí sobra um F2, 2 HFs e ainda um Cl2, certinho? Então agora veja como ficou a equação. 2 HCl's, ó, 2 HCl's, 2 HCl's, 1 F2, 1 F2. Então do lado dos reagentes já temos ela equilibrada. Agora mudando o lado, ó, 1 Cl2, 1 Cl2, 2 HFs, 2 HFs. Então já temos aqui as condições para a formação desta reação. Mas qual o valor de ΔH? Então, quem são os valores que iremos utilizar aqui? Iremos utilizar o nosso menos 74, o nosso menos 546 e o nosso mais 286. Portanto, senhores, o valor de ΔH desta equação será de menos 334 quilojoules, certinho? Menos 334 quilojoules é o valor deste meu ΔH. Portanto, nesta reação 2HCl mais F2 mais 2HF mais Cl2 temos um ΔH negativo, portanto uma reação exotérmica. Então, dando sequência, pessoal, esse exercício, né, de número 39 do mesmo livro, né, interessante porque ele é um exercício que fala um pouco ali da biologia deste besouro bombardeiro, né? O que esse besouro bombardeiro ele faz para se defender, né? Então ele lança um jato que é quente, e esse jato quente ele acaba sendo também repelente, né? Então ele é produzido lá em glândulas localizadas em seu abdômen, e quando ele lança esse jato quente, né, junto com esse jato quente vem duas substâncias, uma que é a hidroquinona e outro que é o peróxido de hidrogênio, né? Então vejam só, este besouro, muito bom em química, lança esta substância C6H6O2, hidroquinona, e o H2O2, que é o peróxido de hidrogênio. Então estas duas substâncias reagem formando um jato quente, né? Então provavelmente aqui teremos um caso aqui de reação do tipo exotérmica, né? Mas basta ver aqui no caso qual o valor específico desta reação através de nossas 3 semi-reações, né?
Então vamos lá então. Na primeira parte, reagente, eu tenho C6H6O2. Então, eu tenho C6H6O2 aqui também. Se eu tenho C6H6O2, eu não vou cortar, né? Então, eu tenho C6H6, tenho C6H6, beleza. Na segunda parte, eu tenho H2O2, peróxido de hidrogênio, H2O2, né? Então, ó, está do lado dos reagentes, está do lado dos reagentes, está do lado dos reagentes, está do lado dos reagentes. Por enquanto, tudo beleza, né? 1 e 1. E a última, que é o H2, certo? O2 e H2O. Bem, H2 e O2 nós não teremos aqui, ó, na nossa equação global. Mas teremos duas moléculas de água. Então, vamos deixar essa água aqui ainda deste lado, no caso dos produtos, ok? Então vamos lá então. Já começamos aqui o exercício cortando que nós não vamos ocupar, certo? Então veja lá. H2O2 ocupa, C6H6O2 ocupa. Ó, este H2 aqui de cima, né? Ó, este H2 aqui de cima eu posso cortar com este H2, certo? Este meio O2, ó, este meio O2 eu posso cortar com este meio O2. Então eu vou circular aqui o que nós vamos ocupar, né? Deixa eu pegar aqui um verde. Então vamos lá então. Ó, cadê o meu aqui? Aqui. Ó, C6H6O2, C6H6O2. C6H4O2, certo? H2O2. E aqui eu vou ter ainda, deixa eu trocar de cor aqui, H2O mais H2O. Então vejam só que interessante. C6H6O2 e H2O2 estão aqui. C6H6O2 e H2O2. Temos a flechinha indicando que vai produzir tais substâncias. Quem? Este C6H4O2, produto. C6H4O2, produto. Água mais água, duas moléculas de água, né? Então aqui não multiplicamos, não dividimos e também não invertemos nenhuma equação. Basta agora observarmos os valores que temos aqui disponíveis para fazer o nosso cálculo. Então temos lá quem? Temos 177 kJ da primeira, menos 95 kJ da segunda e menos 286 kJ da terceira, certo? Então qual vai ser o valor que teremos aqui? Menos 95, menos 286, mais 177. Este valor de ΔH aqui será de menos 204 kJ, né? Portanto, também uma reação do tipo exotérmica, ok? Então, para finalizar, vamos resolver então o nosso último exercício, né? O exercício de número 40 do mesmo livro. Nesse exercício, ele comenta sobre a obtenção de hidrogênio molecular a partir da reforma a vapor do etanol. Mostra as duas etapas, certo? Representadas pelas duas equações químicas parciais, e diz, considerando 100% de eficiência no processo, escreva a equação global e calcule a variação de entalpia envolvida na reforma de 1 mol de etanol, certo? Deixa eu colocar aqui os deltas, né? Que faltou aqui o delta H, né? Vamos pegar ele aqui. E ele vai estar aqui. Cadê o meu delta? Cadê o meu delta? Está aqui, certo? Então vamos colocar o valor de delta H aqui, ó. Delta. E aqui, delta. Bora lá então? Então vejam só, pessoal. Nessa equação aí, ó, é o seguinte. É uma equação também um tanto simples. Observem bem. Eu tenho aqui C2H5OH, que é o etanol. Eu tenho aqui 4H2, que é o meu hidrogênio. Tenho aqui, ó, água, vapor. Tenho água, vapor, certo?
tenho CO2, tenho CO, tenho H2, certo? Como que vai ficar aí esta equação? Observem o seguinte, 2 COs, 1 CO. Então já disse que eu tenho que multiplicar essa segunda aqui por 2, né? Então eu vou colocar aqui no canto, né, ó, vamos multiplicar ela por 2. Deixa eu pegar aqui uma outra cor, né? Essa segunda vamos então multiplicar por 2. Quando eu multiplicar essa segunda aqui por 2, eu passo a ter aqui agora, ao invés de 1 CO, eu passo a ter 2 COs, né? Ao invés de uma molécula de água, eu passo a ter 2 moléculas de água. Ao invés de 1 CO2, eu passo a ter 4 CO2. E ao invés de 1 H2, eu passo a ter 2 H2. E este meu ΔH, que era menos 41,8, né? Esse menos 41,8 eu vou colocar aqui na frente, certo? Então vamos multiplicar também ele por 2. Ao multiplicar por 2 teremos o valor, deixa eu separar aqui, de 83,6. Então este meu valor aqui será de 83,6 kJ, né? Basta agora ver o que for comum, né? E o que sobrar faremos aí a nossa reação. Belezinha? Então, bora lá então. Vamos pegar aqui a vermelha para cortar o que for semelhante. Bem, este 2CO eu posso cortar com este 2CO, né? Deste caso aqui, eu posso fazer o seguinte. Eu tenho aqui um H2O e eu tenho aqui 2 H2Os. Então eu posso somar as duas. Bem, este CO2 aqui, né, eu não tenho ninguém para cortar ele. Então este CO2 eu não tenho ninguém para cortar ele. E eu tenho aqui, ó, 2 H2 e 4 H2, né? Então eu vou somar estes dois caras aqui, né? Circular ele só para dizer que, ou para mostrar que serão somados, né? Vamos pegar aqui, ó, este 4H2 vai ser somado com este 2H2. Então eu vou colocar ela aqui embaixo, né? Então o que nós teremos ali? Teremos lá o C2H5, né? Então teremos aqui, ó, um C2H5 OH, né, ó, OH no estado físico gasoso, né? Mais quem? Bem, H2O mais 2 H2Os vão ser 3 H2Os, né? Nesse caso aqui eu vou deixar o espaço porque depois eu coloco a seta produzindo. Aí eu vou ter ali, ó, 2 CO2, né, ó, 2 CO2 mais quem? Mais 4H2 com H2, vou ter aqui no caso, ou 4H2 com 2H2, vou ter 6H2. E resta colocar agora o valor de meu ΔH, o valor do meu ΔH, certo? Então agora, colocando a nossa setinha aqui, certo? Ó, C2H5OH gasoso, água, vapor, certo? 2CO2 gasoso, 6H2 gasoso. E qual vai ser o valor do meu ΔH? O valor do meu ΔH será de 238,3, né, 238,3 menos 83,6. Esse valor de ΔH será de 154,7. 154,7 kJ. Este é o valor do ΔH da minha equação de obtenção de hidrogênio molecular a partir do etanol. Correto? Resolvam os demais exercícios, né? Busquem exercícios novos, além do livro, né? Sites, inúmeros sites na internet comentam aí sobre a lei de Hess, né? Um conteúdo de grande importância dentro da físico-química. E por hoje seriam estes três, né? Nos próximos dias postaremos mais alguns aí
mas agora de um outro conteúdo, ok? Tenho aí um ótimo final de semana, né? Tendo em vista que hoje é sexta-feira. E a partir da semana que vem, retornaremos aí a todo vapor. Até mais, então.